Boa noite, grupo. Vou trazer uma pequena reflexão do capítulo 24 de Josué. Depois vocês podem ler, mas eu vou me apegar mais no versículo 14 e 15. O capítulo 24 de Josué, ele enfatiza a escolha e o compromisso do povo, de Israel. Ele convoca as tribos de Israel e apresenta uma decisão fundamental para eles. Ele vem até falando sobre Abraão, sobre os antepassados, que é servir a Deus. A quem a gente deve servir? Servir a Deus, Deus com letra maiúscula, ou aos deuses estranhos. Essa questão, que Josué destaca, é um convite para cada um de nós, para que nós possamos refletir a direção que nós desejamos tomar em nossas vidas. Então, eu vou ler agora Josué 14, 15. Josué faz de novo concerto com o povo. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí vou ler o 16 também. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. No 17, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio do qual passamos. Então, assim, Deus ele fez no passado, faz hoje, muitas maravilhas nas nossas vidas, E nós, será que a gente, como Josué, a gente está tomando essa decisão, esse compromisso de realmente servir a Deus? Porque é muito fácil a gente se distrair, É muito fácil, muitas vezes, a gente criar outros deuses no lugar do Deus vivo, O celular mesmo, muitas vezes pode ser um Deus na nossa vida, televisão, às vezes o filho, o marido, o neto, Então, a gente precisa, voltar ao primeiro amor e ter o compromisso de realmente servir somente a Deus e nunca esquecer de todas as bênçãos que Ele tem feito em nossas vidas. A escolha de servir a Deus ou aos outros deuses é um tema, que ecoa em toda a Bíblia e até hoje, Porque muitas vezes a gente se distrai mesmo, E o que Josué, Josué, ele fala no versículo, no capítulo 14 e 15. O capítulo 14 e 15 é um chamado à escolha radical e exclusiva a quem servir. Josué exorta os israelitas a temer, servir e adorar o Senhor com sinceridade e verdade,
abandonando os deuses estrangeiros de seus antepassados. A passagem é um desafio a não sermos mornos, mas a fazer uma decisão clara e total, servir a Deus como Ele é, e sua casa, e também afirmar que a nossa casa também fará isso, né? Então, o chamado para servir a Deus. Josué direciona o povo a servir o Senhor com todo o seu ser, com reverência, obediência e dedicação. É preciso servir com sinceridade e verdade, mostrando lealdade e um compromisso genuíno. Isso implica não apenas em a gente estar indo à igreja, estar fazendo nosso devocionalzinho de manhã, e aquela coisa muito rápida, mas a gente precisa realmente adorar a Deus em espírito e em verdade, entendeu? E em todos os setores da nossa vida, a gente ter aquele compromisso de estar fazendo o que realmente agrada a Deus. Eu acho que, por isso que ele fala, né? Lá no versículo 15, ele fala: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, a vida é feita de escolha. E no mundo de hoje, parece que a gente tem feito escolhas erradas, né? Não porque a gente queira, né? Porque, e graças a Deus que nós temos um Deus misericordioso, que nos perdoa, e Ele sempre nos dá uma nova chance. Mas a gente precisa realmente servir ao Deus vivo. Não há, com Deus, nós não podemos ficar no meio termo. A gente precisa, a nossa vida e a vida dos nossos familiares precisa estar firme mesmo no Senhor, né? E Josué, ele demonstra essa firmeza quando ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A declaração dele é bem firme. Escolha quem servais. Então eu pergunto: Rosana, escolha quem servais. Ao Deus vivo, que te resgatou, que deu seu filho para morrer no teu lugar, para te garantir a vida eterna, ou os outros deuses, né? Os deuses dos celulares, os deuses que não prioriza, né? O Deus vivo. Então, todos nós somos desafiados a servir ao Deus vivo, e que nós possamos nos inspirar nas histórias de Josué, buscando sempre a fidelidade a Deus e ter unidade também, principalmente na nossa igreja, né? Porque nós somos o corpo de Cristo, né? E a igreja é a noiva, é a representação, representa, né? Então, a gente tem que ter essa certeza de que estamos realmente fazendo o que agrada a Deus, né? A minha oração é que eu possa servir a Deus sempre com sinceridade, com fidelidade, e que eu abandone qualquer prática, qualquer pensamento que não seja compatível com a minha fé cristã, porque senão a gente lá na frente vai ter consequências muito sérias. Então, o que eu quero, assim, para minha vida, é realmente servir ao Senhor. Servir ao Senhor com sinceridade, ter muito mais intimidade com Ele, ouvir a voz dEle, ler mais a Bíblia,
orar mais. E é isso. Que Deus nos abençoe.